Capítulo 28, exercício 4. O campo elétrico é constante sobre cada face do cubo mostrado na figura 28.4. A caixa contém uma carga positiva, uma carga negativa ou não contém carga líquida. Explique. Bom, o padrão é chamar, na verdade, do campo elétrico não de constante, mas sim de homogêneo. Isso significa que ele tem o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido em cada área do cubo. Constante é no tempo, né? E isso ele é constante mesmo, ele não varia no tempo. Mas o campo elétrico que ele é homogêneo em todas as faces do cubo. Na face de cima, por exemplo, que ele tem um campo de 15, né? Esse campo de 15, aí não determinada qual unidade, mas vamos supor que seja 15, uma unidade qualquer, ele é o mesmo 15 com a mesma direção e mesmo sentido em toda a área de cima. Mesma coisa nos outros. Tá? O que ele quer saber? Se tem uma carga positiva, uma carga negativa ou não tem carga líquida nenhuma. Bom, basicamente, a gente sabe que dentro de uma superfície fechada, que é o caso desse cubo, a lei de Gauss se aplica. Isso é, o fluxo total do campo elétrico através de qualquer superfície fechada, como indica essa bolinha aqui na integral, é sempre igual à quantidade de carga interna à superfície por ε0. Bom, se a gente calcular o fluxo total do campo elétrico sobre toda essa área fechada e isso não der zero, significa que eu tenho carga dentro. Ou a carga total líquida não é zero. Certo? Se por acaso der zero, significa que a carga líquida é zero, o que ele descreve como não conter uma carga líquida, e isso é a soma das cargas total dá zero. Então, basicamente o que a gente precisa é calcular o fluxo do campo elétrico total. Para isso a gente calcula o fluxo do campo elétrico em cada área, certo? E soma. Agora só falta um detalhe. Isso é, se, por exemplo, na lei de Gauss, se a gente pega uma carga positiva, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter uma carga positiva pontual aqui, e gera, por exemplo, uma superfície em torno dessa carga positiva, eu sei que essa carga positiva em todos os pontos da superfície gera um campo elétrico para fora. E eu sei pela lei de Gauss que o fluxo total do campo elétrico através dessa superfície é positiva. Quer dizer, se eu chamo o fluxo de φ, eu sei que nesse caso o meu φ é maior que zero. Por quê? Porque eu tenho uma carga positiva dentro, a carga interna é positiva, o fluxo é positivo. Ora, se a minha carga, em vez de positiva, for negativa, nesse caso for negativo, e eu traçar uma superfície em torno dessa carga, eu sei que essa carga vai gerar em todos os pontos da superfície um campo elétrico para dentro. Ora, o campo elétrico para dentro, só que pela lei de Gauss, o meu fluxo é negativo, já que a carga é negativa. Certo? Aqui, no caso de cima, a minha carga é positiva, gerou um fluxo positivo. No caso de baixo, minha carga é negativa, gerou um fluxo negativo. Com esse padrão, a gente diz o seguinte: toda vez que o campo elétrico está para dentro da superfície fechada, o meu fluxo é negativo. Toda vez que ele está para fora, o meu fluxo é positivo. Isso significa que o nosso vetor área ele é definido em toda a região, toda vez que a gente fecha a superfície, a gente define o vetor área para fora da superfície. Fazendo isso, o produto escalar vai dar positivo se o campo elétrico estiver para fora. E o produto escalar vai dar negativo se o campo elétrico estiver para dentro. Então, se o campo elétrico está para dentro, o fluxo é negativo. Se o campo elétrico está para fora, o fluxo é positivo. Se a gente usa essa definição no nosso problema, por exemplo, na superfície de cima, a área que a gente chama de A, o nosso fluxo na superfície de cima vai ser simplesmente 15 vezes A.
certo? Só que na superfície de cima o campo elétrico está para dentro, então é menos 15 vezes A. Bom, vamos pegar agora a área lateral da direita. A área lateral da direita, o 15 também está para dentro, também é 15, também o campo elétrico está para dentro, então por isso o nosso fluxo também é negativo. Então menos 15 vezes A. Na superfície da frente, novamente meu campo elétrico está para dentro e ele vale 15. Então novamente o nosso fluxo é menos 15 vezes a área A total dele, né? Na área de baixo, o campo elétrico agora é 20, só que ele é 20 para fora. Como ele é 20 para fora, ele é positivo. Vai dar mais 20 vezes A. A área lateral da esquerda. A área lateral da esquerda, o meu campo elétrico é 10 e está para fora. Então, meu fluxo é positivo. Então, vai dar mais 10 vezes A. E, por fim, a área do fundo. A área do fundo, o meu campo elétrico é 20 e está para fora, significa que ele é positivo. Dá mais 20 vezes A. Certo? São 6 áreas diferentes que formam a superfície fechada e o fluxo sobre cada área é esse. Como ele é um cubo, todos os A são iguais. Então, o nosso fluxo total vai dar menos 45 em cima, mais 50 embaixo, significa mais 5 vezes A, é o fluxo total sobre todo o cubo. Ora, se o fluxo é positivo ou maior que zero, significa que existe uma carga líquida dentro maior que zero. Isso é uma carga líquida positiva. A soma de todas as cargas que estão dentro do cubo dá uma carga líquida positiva, certo? E o valor dessa carga líquida pelo fluxo, a carga líquida, como o fluxo na lei de Gauss é a carga interna, que a gente está chamando de carga líquida por ε0, o valor da carga líquida total vai ser simplesmente 5A vezes ε0. Então, se a gente quiser calcular a carga líquida, o valor seria esse aqui. É isso.